Oi, eu sou o André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo.
nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no Graça e paz, amados. Amém? Você está feliz, sim ou não? Por que você está feliz? Hã? Porque está aqui. Alguém mais tem um outro motivo para estar feliz, a não ser estar aqui? Deus é bom. E Ele é bom quando? Todo tempo. Nós temos vários motivos na nossa vida para estarmos felizes. Eu digo que a felicidade, ela é algo que tem que estar impregnado em nós. Porque quando ela está impregnada em nós, nós vivemos felizes. Agora, quando não está, a felicidade é momentânea e passageira. Quando a gente entende o que o Senhor Jesus fez por nós, quando Ele vem morar no nosso coração e nos ensina a estar em paz, a alegria, a felicidade tem que estar estampada nos nossos rostos.
né? Por isso que a igreja é cheia de gente bonita, porque a Bíblia diz que a alegria no coração, ela formoseia o rosto, né? Então, por isso que a igreja é cheia de gente bonita. E esse é o maior motivo para nós estarmos felizes. É o Senhor Jesus, né? Às vezes eu estou andando assim, as pessoas falam, pastor Neno nunca está triste. Mas por que eu vou estar triste? Ah, você não tem conta para pagar, não tem isso, não tem aquilo, tem um monte de coisa, mas não posso me mover de acordo com aquilo que as circunstâncias trazem para a minha vida. Eu me movo naquilo que Jesus tem plantado em mim. E Ele tem me dado alegria, tem dado a você também, sim ou não? Amém? Glória a Deus. É uma grata satisfação estar aqui com os amados, né? Junto com a minha esposa. Fique em pé aí para eles verem como que você é bonito. Olha por que eu sou feliz, ó. Olha por que eu sou feliz, tá vendo? E a minha filha Radassa, que saiu com as crianças, a gente pastoreia na Igreja Batista os alemãos falam, como ele disse assim, Choredá. E nós falamos Xereder. Amém? Estamos ali há 4 anos, Deus tem, caminhando para o 5º ano, Deus tem nos abençoado muito. E estamos ali porque o Senhor nos colocou ali, né? Nós projetamos, às vezes nós fazemos muitos projetos e às vezes no decorrer deles nós não sabemos nem lidar com os nossos projetos, né? Então por isso é bom deixar Deus projetar para a gente só seguir o curso, seguir o fluxo daquilo que Ele tem mostrado e nos dá a direção. Amém, filhos? Que Deus... Eu sei que Deus tem nos abençoado muito, tem abençoado a sua vida e que nesta noite Ele esteja mais uma vez assim fazendo. Eu convido você que trouxe a sua Bíblia para abrir comigo no livro no Evangelho de João, para nós lermos alguns versículos, para assim nós refletirmos um pouco sobre eles. Capítulo 4 do Evangelho de João, a partir do verso 39, diz assim a palavra de Deus: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este, verdadeiramente, é o Salvador do mundo. Eterno, maravilhoso Deus, o Senhor conhece as minhas limitações e eu conheço que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e do que aquilo que nós sabemos. Usa-me nesta noite para ser canal de bênção na vida dos teus filhos, para que nós juntos nesta noite sejamos abençoados por ti. Esta palavra está nas tuas mãos, faça ela alcançar o propósito para o qual ela foi lançada e será lançada nesta noite. Assim eu te peço, te agradeço, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, filhos? É bom a gente sempre saber de uma coisa. O André fez uma introdução, o pastor André fez uma introdução aqui tremenda, maravilhosa. Nós estamos aqui neste mundo, você está aqui neste mundo, Deus nos trouxe com um propósito. Ninguém está aqui, como diz os alemãos, né, lá de Xereda, eles falam assim, de varde. Eu não faço nada de varde, então ninguém está aqui de varde, né? Ninguém está aqui por uma acaso. Você é um projeto de Deus, você é um propósito de Deus. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor sabia que nós estaríamos aqui. Desde a eternidade, Deus sabia que no dia... Que dia que é hoje? Hã?
20 de janeiro de 2019, eu estaria aqui junto com o pastor André, junto com vocês, na primeira Igreja Batista de São Francisco. Deus já sabia. Mas para que isso acontecesse, eu preciso fluir naquilo que Ele tem projetado para mim. Nós precisamos. Por isso que nós precisamos sempre estar na direção do Espírito Santo, porque eu não sei de muitas coisas que vão acontecer na minha vida, mas Deus tem essa presciência, e Ele sabe disso. Então Ele nos enviou o Seu Espírito, o Espírito Santo, para nos conduzir, às vezes caminhos difíceis de caminhar, difíceis de andar, mas é o Senhor que sabe qual é o que nos espera, o que Ele tem para nós. Então, eu preciso entender que eu estou aqui, porque Deus tem um propósito que eu esteja aqui. Amém? E esse propósito tem que estar muito firme, eu tenho que estar muito convicto dele, para dispensar a minha vida naquilo que o Senhor tem como um propósito para mim. E às vezes nós pensamos, não é difícil, é só a gente se desapegar. É só nós nos desapegar. Pastor, mas desapegar das coisas é muito fácil, é muito difícil. É difícil porque o nosso coração está nisso. Agora coloca o teu coração no Senhor, nas coisas do Senhor, e você vai ver que os propósitos de Deus gradativamente serão alcançados. Temos luta? Claro que vamos ter luta. Vamos ter dificuldade? Com certeza teremos. A Bíblia diz que o reino do céu, ele é tomado por esforço. Preciso me esforçar. Então as coisas vão acontecendo na nossa vida gradativamente, à medida em que eu entendo os propósitos do Senhor e que eu passo a aceitá-los. Às vezes tem propósitos que eu não entendo, mas eu preciso aceitar. Esses dias, lá na igreja, 1 ano mais ou menos está fazendo, nós tínhamos um casal, o Eduardo e a Vanusa, um casal abençoado. Ela tinha acabado de se formar em nutrição e ele em técnicos de sistemas. Um casalzinho abençoado. Ela tinha 23 anos e ele 24 anos. E eles foram fazer uma viagem, deu um acidente e os dois morreram na hora. Nesse acidente, o meu coração explodiu, porque o Eduardo, ele estava todo dia na minha casa. Pastor, eu quero trocar de carro, o que o senhor acha? Que carro que eu pego? Pastor, eu recebi uma proposta de emprego assim, o que eu faço? E ele era como se fosse um filho, e ela também, e eles estavam sempre junto com a gente, e de repente acontece um acidente, uma tragédia como essa, e leva os dois. E eu pensei em entrar em parafuso, em falar assim, Deus, o que é isso? O que é isso? Levar dois jovens que estão começando. Foi em maio, amor, que eles faleceram? Em maio, em julho, ele já ia se formar, e era a formatura dele, estava todos os preparativos. Um dia ele chegou de manhã, pastor, você tem aí uma coisa aí para me emprestar, porque eu vou tirar as fotos da formatura e tal, e a gente estava muito feliz com eles. E eles faleceram, e agora os seus pais vêm até mim e falam, e aí, pastor Neto, que negócio é esse? Meu filho, 24 anos, tanta gente ruim nesse mundo, matando, estuprando, por que tem que levar meu filho? E aí? Nem sempre nós temos respostas para tudo, mas eu fui para o secreto, fui falar com Deus, e Deus confortou o meu coração. Deus me trouxe algumas coisas à lembrança, pastor André. O Eduardo e a Vanusa, eles estavam vivendo a melhor época, o melhor tempo da vida deles, em tudo. Era questão profissional, com Deus muito mais ainda. Eles estavam vivendo uma intimidade com o Senhor maravilhosa, era algo muito bom, sabe? E aí eu falei assim, Deus, mas no melhor momento da vida deles, o Senhor os levou. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, mas você queria que eu levasse num pior momento?
Propósito de Deus, que dói no nosso coração. E aí? Precisamos aceitar. Às vezes não entendemos. E ontem, já faz um tempinho, ontem, a mãe dele chegou para mim e falou assim: pastor Neno, eu quero te agradecer. Eu falei: por quê? Porque todo esse tempo o Senhor esteve do nosso lado. E hoje eu consigo aceitar o que aconteceu com o Eduardo. Você está entendendo? Existem propósitos de Deus que dói na nossa alma, dói no nosso coração. Mas a gente precisa aceitar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ele sabe tudo e sabe todas as coisas. Sabe? Deus tem um propósito na sua vida, meu amado. Deus tem um propósito na nossa vida. Mesmo que coisas ruins aconteçam, mas Ele ainda assim está no controle. Ele ainda assim está no controle. Sabe? E a gente precisa aceitar e entender o propósito de Deus. Esse texto que nós lemos, ele fala de uma mulher samaritana. Eu sei que você já conhece, você já sabe, mas só para nós contextualizarmos um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para a gente ficar bem contextualizado com a história. Vamos voltar lá. Quem eram os samaritanos? O povo de Deus, quando Deus chamou o povo de Israel, Ele dividiu as tribos e ficou o reino do norte e o reino do sul, ficou 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro lado. E dessas 10 tribos, quando os assírios vieram guerrear contra o povo de Deus, eles venceram a guerra e assim levaram os cativos todos aqueles que estavam ali em Israel, precisamente em Samaria, que era a capital de Israel. Agora, os assírios levaram todo o povo de lá, com exceção de alguns: os velhos, os doentes e os pobres. Esses ficaram. E agora, os outros povos, outras etnias, outros povos que tinham por ali, eles vão sitiar a Síria. E aí então começa a haver uma mistura da Samaria, do povo da Samaria, com essas etnias que tem por ali. Então, é uma misturança do povo judeu com outros povos, e aí eles passam a ser mais aí conhecidos como samaritano, não só por causa da Samaria, mas por causa da mistura. Então, os samaritanos, eles acreditavam sim que Jesus ia voltar, mas que Jesus iria voltar para converter todos os povos ao samaritanismo, se dá para dizer assim. Né? Então, desde lá começa a se travar uma guerra entre os judeus e os samaritanos, mas uma guerra tremenda, amados, assim a ponto de, lembra aquela passagem quando Jesus, ele está indo para Jerusalém, mas anoitece, e eles param numa cidadezinha que eu não lembro o nome, e aí o hospedeiro lá, uma hospedagem, ele diz assim o texto: vendo o samaritano, o hospedeiro, que Jesus e seus discípulos tinham a aparência de quem ia para Jerusalém, não os deu lugar naquela hospedagem. E aí, 2 discípulos, eles dizem assim: Deus, Jesus, nos dá autoridade para nós orarmos e descer fogo do céu e matar tudo esse samaritano. Está vendo como que estava impregnado neles essa rivalidade, essa coisa que até os discípulos tinham isso no coração deles. Mas é interessante esse texto quando ele fala assim, vendo o cara lá da hospedagem, que eles tinham a aparência de quem ia para Jerusalém. Olha só, alguém aqui vai para outro lugar depois daqui ou não? Depois do culto você vai para uma outra cidade? Mora numa outra cidade que não é aqui? Onde você mora? Barra do Sul, você vai para Barra do Sul. E aí então vai ter um samaritano ali, fazendo uma barreira ali. Aí eles vão olhar para você, você está com a aparência de quem vai para Barra do Sul. Meu Deus, mas como que eles sabem isso? Eu estava olhando, pastor André, e não é sobre isso que eu ia falar não, viu? Mas já que abriu ali, vamos lá. Está vendo por que eu não faço esboço? Eu estava olhando uma das definições de Jerusalém, é lugar de paz. Você está feliz? Você está alegre? Paz.
A paz que produz a alegria no nosso coração. Por que a paz? Porque a paz, ela tem uma essência. A essência é Jesus, Ele é o príncipe da paz. E é Ele que nos dá paz. E essa paz que traz alegria. Essa paz em meio à tempestade, em meio a tantas situações. Então agora, eu vejo que aquele homem, ele olhava para a cara de Jesus e dos discípulos e eles via paz. Eles têm a aparência de como quem vai para Jerusalém. Eles têm paz estampada no seu rosto. Eles têm paz estampada na sua vida. A aparência de quem vai para Jerusalém, né? Olha só, quantos aqui querem ir para Nova Jerusalém? Levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Irmão, você tem que ter a aparência de quem vai para Jerusalém. Que aparência é essa? Que aparência é essa? A aparência de quem vai para Jerusalém é a aparência que estava estampada na vida e no rosto daquela samaritana, depois que se encontrou com Jesus. Uau! Essa samaritana, Jesus chega num determinado lugar, num poço, conhecido como o Poço de Jacó, e aí quando ele chega naquele poço, e ele quer beber água e não tem, vocês conhecem a história, né? Então vamos indo ligeiro, você sabe tudo que aconteceu lá, né? E Jesus fala com ela, e ela fala com Jesus, ela, tu é filho de Deus, tu está adivinhando tudo aí na minha vida, tu está sabendo tudo, né? Mas então vai lá e chama o teu marido. Não, eu não tenho marido. É claro, pois você tem 5. E esse que você tem agora não é. E eles começam a conversar. Gente, eu queria estar lá. Eu queria estar vendo essa conversa de Jesus com aquela samaritana, porque havia uma rivalidade de ódio muito profundo entre esses dois reinos. Havia uma tristeza profunda entre eles. Agora Jesus, já era difícil para um judeu se aproximar para falar com uma mulher, e agora ele ainda vem, dá um pulo, um salto maior, dá um up nesse relacionamento e fala com uma mulher samaritana. Veja bem que coisa boa. Cheguei lá na sua casa, almocei hoje, né? Já estou falando inglês aqui, ó, up. Yeah? Glória a Deus. Tá vendo que é a convivência? É? Brincadeira. Então agora Jesus começa a falar com essa mulher e as coisas começam a fluir, e aí eles vão conversando, e o fato é que aquela mulher, ela fica diferente. Ela consegue ter no seu rosto e na sua vida uma aparência de quem como ia para Jerusalém. Aleluia. Sabe por quê? Porque aí ela chega lá na aldeia dela, que Jesus fala, vai lá. E ela vai lá para a aldeia. Aí o texto, o versículo 39, ele diz assim, ó, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Ei, que negócio é esse? Aquela mulher, provavelmente, ela era tida como uma prostituta, de 5 maridos. Os pecados dela faziam com que as pessoas se separassem dela. Mas agora, ela vem e começa a falar, e o povo começa a crer. Que negócio é esse? Sabe o que eu me lembro, pastor André? Eu me lembro de Pedro, quando eles foram presos, e aí eles vão lá, vêm os oficiais, e eles vêm e começam a interrogar, Pedro e João, né? Começam a interrogar a eles, e de repente Pedro começa a discursar eloquentemente, começa a discursar como se fosse um intelectual, e os intelectuais olham para ele e dizem assim, ei, tem alguma coisa errada? Tem angu nesse caroço? O quê? O que está acontecendo? Esse cara só pode ter estado com Jesus porque ele é iletrado, inculto, ou seja, analfabeto, e fala dessa forma. Aquela samaritana chegou lá,
Talvez muitos zombavam, jogavam pedra, diziam coisas para ela: prostituta, safada, sem vergonha, e bababá, bababá. E ela chega lá e começa a falar. Eles olham para ela e vê os olhos diferentes. Eles olham para ela e vê um semblante diferente. Eles olham para ela e começam a ver algo diferente naquela mulher. E ela começa a dizer: olha, e eu não sei o que ela fala, porque a Bíblia também não fala o que ela fala, devia falar, né? Devia falar para a gente saber o que aquela mulher falou para aqueles homens, que eles só de ouvirem, em virtude, diz o texto, em virtude do seu testemunho, creram. Em virtude do seu testemunho. Filho, vamos abrir um parênteses aí? Vamos lá. Eu sou muito prático. Eu gosto de ser muito prático. Porque eu não sou teólogo, né? Eu não tenho muita teologia. O que eu tenho é prática. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você, nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Sabe quando que nós vamos fazer a diferença? Quando o que aconteceu com a samaritana acontecer comigo e com você. Das pessoas crerem em virtude daquilo que nós fazemos, em virtude do nosso testemunho, em virtude da tua vida. As pessoas olham para você, nem precisam olhar para Cristo, olham para você e falam: esse é um representante de Cristo. Nós precisamos viver isso. Eu acho que Deus, Ele está cansado de igrejas, de povos que se reúnem 2, 4, 5 vezes por semana para se alegrar, para louvar, para adorar, mas sai da porta para fora, não tem a aparência daqueles que vão para Jerusalém. Por quê? Porque as situações adversas, elas sucumbem, tudo aquilo que a gente tem de convicção dos nossos princípios, nós sucumbimos, nós olhamos para o nosso próprio umbigo, olhamos para as nossas próprias coisas e só pensamos em nós mesmos, não interessa o que vou fazer, ou da forma que vou fazer, ou como farei. Não é isso. Nós precisamos entender, as pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente. E ver algo diferente. Eu fico maravilhado com esse texto, pastor. As pessoas creram só pela virtude do seu testemunho. Gente, vamos lá? Quantas pessoas convivem com você diariamente? Pessoas que estão com você diariamente. Quantos anos você tem? Nesse tempo todo, todas essas pessoas que conviveram, quantas que converteram só pela virtude do seu testemunho? Quantas pessoas olham para nós e falam assim: eu quero ir para a igreja, eu quero ir aonde você vai, eu quero estar aonde você está, eu quero fazer o que você faz. Ei, o que você faz? O que você faz? Conta para mim. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para mim. Eles não chamaram ela de prostituta, de sem vergonha, como talvez outrora assim chamava. Eles simplesmente olham para ela e vê ela diferente e recebe o que ela está falando, porque eles veem a diferença na vida daquela mulher. As pessoas precisam olhar para a gente e ver a diferença. Pastor, mas eu já comprei uma calça nova. Eu comprei um vestidinho que vai lá na solinha do pé. Eu fiz isso. Não, filho, não é isso. Não é isso. Não é aquilo que está aqui em cima, e sim aquilo que flui do interior. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água. Você entende, filho? É muito mais do que cantar. É muito mais do que você ser metódico nos seus trabalhos da igreja. É muito mais que isso. É muito mais. Vai além. Vai além. As pessoas precisam olhar para a gente e ver a diferença. Olha só, uma mulher que teve 5 maridos.
tida como prostituta, como um zero à esquerda, como uma desprezada da sociedade. Ela converte mais de 40 pessoas só pelo seu testemunho. Eu e você talvez não temos essa taxação na sociedade, não somos taxados como prostitutos, não somos taxados. E aí, o que nós fazemos com isso? Alguém te conhece como estuprador, como bandido, como isso, como aquilo. Assim, ainda que se conhecer, ó, Deus fez. Mas se não conhece, você está 300 passos na frente dessa mulher. E o que você está fazendo com isso? O que nós fazemos com isso? Hã? O que nós fazemos com isso? É interessante. É interessante. Eu tenho algo assim para mim. Eu gosto muito de viver aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, sabe? Então, geralmente, eu ensino e eu falo daquilo que eu vivo. E eu vou dizer uma coisa para você. Por que na vida dessa mulher foi diferente? Eu volto lá atrás, pastor André. Eu tenho 44 anos, por alguns dias, porque daqui a pouco eu já estou fazendo 45. Aceito presente antecipado também, não tem problema, viu? Dia 16 de fevereiro eu faço 45 anos. Opa! Esse é o primeiro que vai me dar um presente. É junto? Então, beleza. Faz a festa lá que nós vamos lá festejar. Irmãos, com 17 anos eu aceitei Jesus. Sabe? Como que é teu nome? Gabriel. Você lembra do dia que você aceitou Jesus? É bom, né? Cara, é tremendo, é maravilhoso. Eu me lembro dessa experiência. Me colocar dentro de uma Kombi, pastor André. Me colocaram, literalmente. 12 pessoas dentro de uma Kombi. Mas não era só as pessoas. Era um retiro de jovens que tinha lá em Tuporanga. 2.000 jovens. Me tacaram dentro de uma Kombi, mas dentro da Kombi tinha fogão, colchão, mais barraca, mas olha aquilo lá, sabe? E me tacaram dentro daquela Kombi e eu fui. Quando eu cheguei naquele lugar, tinha um cara lá, que hoje na tua casa eu lembrei dele. Ele falava assim: irmãos, estamos aqui, e eu achei massa o jeito daquele cara lá. Foi muito, sabe, aquilo me cativou. E eu ficava preso. Jaime Kemp. Quantos já viram falar Jaime Kemp? Poucos. Eita, gota. Mas também. E ele lá, pregando, e ele falou assim: quem quer aceitar Jesus? Eu nem sabia o que era isso. Eu não tinha noção. E aí, mas eu estava assim, bem próximo. E ele, quem quer aceitar Jesus? Mas algo no meu coração assim, parece que começou. E quando eu vi, eu já estava lá na frente. Nem vi quem me levou. Eu já estava lá na frente e eu chorava. E eu já me ajoelhei e tal. E foi uma experiência maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que aconteceu com essa samaritana. Sabe, a primeira coisa que eu vi quando eu aceitei Jesus, não foi anjo, não foi o céu, eu vi eu, mentindo, enganando, fazendo um monte de coisa errada. Sabe qual foi a primeira coisa que entrou no meu coração? Quando eu chegar em casa, eu vou pedir perdão para todo mundo que eu machuquei. Todo mundo que eu magoei, para quem eu menti, para quem eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou pedir perdão. E eu cheguei em casa, a Kombi parou, caí para fora. Eu era o primeiro a ser deixado,
E blum, caí para fora. Quando eu caí para fora, eu peguei minhas malinhas, levei, fui lá na casa do Dirceu. Dirceu era um amigão meu, amigão. E aí, eu mentia muito para ele. Mentia demais, e era amigão, né? Mas eu mentia para ele, sabe por quê? Porque quando eu me casei, eu casei virgem. Mas, para eles, eu era o pegador. Entendeu? Aí, como as meninas, assim, eu tinha muita amizade com as meninas, eles achavam que eu já tinha pegado todas aquelas meninas, mas nenhuma. E ele chegava lá e ele falava assim, ô, e aí? A Beatriz deu certo? Ó. Mentira. A primeira coisa eu fui na casa do Dirceu. Dirceu, lembra que você perguntou aquele dia da fulana? Lembro. Mentira. Lembra da outra? Mentira. Lembra daquela outra? Mentira. Aí ele olhou para mim, vai dizer que virou crente. Eu falei assim, eu não sei o que você está falando, mas eu virei alguma coisa. Aí ele falou assim, perdi o amigo. Eu falei, não perdeu não, sou teu amigo. Ele disse, não, Neno, as pessoas quando se convertem, elas mudam, e eu tenho certeza que você vai mudar. O Dirceu tocava violão e eu cantava, e nós ia numa lanchonete, sentava, mas ele ganhava cerveja, eu nunca bebi, não gostava, e eu ganhava coca, mas chovia de cerveja e coca em cima da mesa, e nós cantava, não vou cantar não, e tal, sabe? Mas quando Jesus entrou no meu coração, irmãos, a primeira coisa que eu tive muito nítida é que a minha vida precisava mudar. Eu precisava mudar. E quando eu decidi mudar, Jesus me deu força para que eu conseguisse. Você está entendendo? Irmãos, pense o que essa mulher não passou. Pense quantas situações ela não passou. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus falou assim, eu estou contigo. Eu estou contigo, e tudo que você fizer, eu estarei com você. E ele esteve com ela, por isso que essa diferença. A gente tem que se propor a fazer aquilo que agrada a Deus. Afinal de contas, é Ele que tem um propósito na tua vida. Foi Ele que te trouxe esse mundo. Então não se proponha nenhuma outra coisa, a não ser lavado e remido diariamente no sangue do Cordeiro. É só isso que cabe a mim e a você. É isso que nós precisamos. Sabe? Aí nós vamos ter um testemunho autêntico e verdadeiro. Aí nós vamos ter autoridade para falar. Sabe? Eu me lembro do primeiro dia que eu aceitei Jesus. Eu me lembro de muitas coisas. Sabe? Porque foi um dia que jamais eu esquecerei. Um dia, esses dias minha filha, 6 anos, a Radassa. Que bênção, a Radassa. Esse dia não, faz tempo, né, mãe? Faz tempo. Nós estávamos passando assim num lugar, e ela falou assim, pai, e eu aqui dirigindo, minha esposa do lado e ela atrás. Ela disse, pai, o que é aceitar Jesus? Ai, Jesus. Eu falei, filha, aceitar Jesus é você entender que Jesus, Ele é Senhor da sua vida. Ele vai dirigir a sua vida, é você entender que você precisa entregar a sua vida nas mãos deles e deixar Ele cuidar de você. Aí ela disse, pai, eu quero aceitar Jesus. E dentro do carro, eu parei o carro, orei com ela e nós oramos. Foi uma glória de Deus dentro daquele carro. E a gente tocou e fomos embora. Faz mais de 1 ano isso. Esses dias nós estávamos passando no mesmo lugar. E nós nem nos tocamos. Ela falou assim, pai, esse lugar é especial. Eu falei, por que é especial? Ela, porque aqui eu aceitei Jesus. Ah, Deus. Sabe, amados, na minha vida marcou muito. Quando eu aceitei Jesus lá em Tuporanga, eu estava ali, ajoelhadinho, eu chorava. Chegou uma senhorinha,
cabecinha branca, chegou assim no meu ouvido e falou assim: você vai ser pastor. Eu, eita véia. Ó, só comecei, ela já está falando que eu vou ser pastor. Sabe, é um propósito de Deus. Muitos anos se passaram e se concluiu o que aquela velhinha falou. Você entende? Por quê? Porque Deus tem um propósito. Filho, a Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nenhum. Ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Mas você precisa se dispor. Se disponha para as coisas de Deus. Tem que ter disposição. Não há obra de Deus se não houver disposição. Se disponha, fala: Senhor, eis-me aqui, que todos os teus propósitos sejam alcançados na minha vida. Sabe? Vamos voltar para o texto? Existem algumas coisas que são, vou dizer para vocês, que são assim, imprescindível na nossa vida. Só foi possível isso na vida desta mulher, sabe por quê? Olha o que ela diz lá, o que ele diz no versículo 42. Diziam a mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido da parte de Cristo. Nós temos ouvido dele. Ei, sabe o que faz uma grande diferença na nossa vida? É quando nós temos um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Como que eu faço isso, pastor? Nós cantamos tantas músicas lindas, né? Lá na igreja, lá eles cantam. Vocês devem cantar aqui também. Fala assim, como é? Leva-me nunca-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Pés me rendo. Quero ver. Olha que linda essa canção. É gostoso de cantar. Viva isso, filho. Você quer ter um encontro com Deus? Viva isso. Vai para o secreto. Vai para o secreto. Sabe que... Eu posso falar um negócio aqui, pastor? Depois você se vê, né? O menininho aprendeu a ler. Pegou a Bíblia. Entrou no quarto. Começou a orar. A mãe dele me liga: pastor, vem aqui. Tem alguma coisa acontecendo. O menino foi batizado com o Espírito Santo dentro do quarto, sozinho, lendo a Bíblia. E falava em línguas e a mulher não sabia nada. Depois ele fala contigo. Lugar secreto. O lugar secreto, filho, te dá experiência. O lugar secreto te leva a você ter experiência com Deus. E essas experiências são imprescindíveis na vida de um crente. Na vida de um homem, de uma mulher que busca o Senhor. Você precisa ter experiência com Deus. Ter experiência com Ele é você entrar no teu secreto. Não é você sair pulando, sair gritando. Às vezes algumas coisas sobrenaturais acontecem, mas às vezes você só tem a revelação que você está lendo um texto e parece que o Espírito Santo vem ali no seu ouvidinho e começa a dizer: isso aqui quer dizer isso, aqui quer dizer isso. Isso é experiência com Deus. É Deus trazendo a sua revelação, aquilo que Ele quer te falar. Precisa ter lugar secreto. Você precisa estar sozinho com o Senhor. Você precisa se colocar na presença dEle, dizer, falar: Deus, fala comigo. Fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Ai, Jesus. Você quer, às vezes nós pedimos, né? Deus, acrescenta a minha fé. Não vai acrescentar nunca.
É você que tem que buscá-la. E as tuas experiências é que vai dar maturidade, vai engordar a sua fé. É as experiências que você tem com Ele. Filho, e isso não é privilégio de alguns. Não é privilégio de pentecostal, não é privilégio de um povo. Isso é para todos aqueles que buscam o Senhor. Ele diz buscar o Senhor. Busque o Senhor. Busque a Ele. Enchei-vos do Espírito Santo. Sabe? Nós precisamos entender isso. Buscar o Senhor é imprescindível para a nossa vida, para que a gente possa ter experiência. Esses dias, eu vou contar uma coisa para você. Esses dias eu não sei se sonho, pastor, se visão, ou o que foi, sabe? Eu nunca pedi, nunca orei para Deus, eu quero ver anjo, eu quero ver Pedro, Paulo, eu quero ver, não. Nunca, irmãos, nunca fiz isso. Eu quero ver o inferno, está amarrado, quero ver o céu. Tem gente que vem aí contando experiência que foi para o inferno, não, está amarrado. Não, amém, glória a Deus pela experiência dele, né? Sim. Mas eu não quero não. Esse sonho ou visão, não sei, pastor. Ai, Jesus, até hoje eu lembro, que gostoso, que bênção. Sabe, eu sonhei que eu tinha morrido. E eu fui levado para um quartinho que era desse tamanho assim, ó, uns 2 metros para lá, uns 2 metros para cá. E quando eu cheguei naquele quartinho, a minha esposa estava lá. E eu olhei e eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu trabalho aqui. Eu falei, mas ela tipo que não me conhecia. E eu falei, mas você trabalha aqui? Ela disse, eu trabalho aqui. Aí ela pegou, abriu a porta e saiu. E disse assim, espera aí, que eu vou ver se já está pronto. Está pronto o quê? E ela saiu. E de repente, não demorou muito, ela voltou. E eu estava bem num cantinho assim, encostado na parede. E de repente ela entrou, ela disse assim para mim, pode sair. Jesus está ali fora te esperando. E eu saí. Eu fui sair, e eu abri a porta, e quando eu saí na porta que eu dei um passo, Jesus estava ali. E eu dei um grito porque eu me assustei. Mas eu me assustei, irmão, sabe por que eu me assustei? Porque era diferente de tudo que eu imaginava, de tudo aquilo que eu pensava. Era um menino que estava ali, e ele olhava para mim, não tinha olhos de fogo, mas o seu sorriso impactava, e eu caí de joelho aos seus pés e comecei a adorá-lo. Eu falava, Deus, muito obrigado, porque eu vim para o céu e eu estou te vendo e tal. E ele sorria, e aquele sorriso era muito lindo, muito gostoso, e era um menino, como se fosse um rapazinho. E eu não falava nada, eu só chorava, adorava, e eu glorificava. E aí ele pegou na minha mão, vem aqui, filho. E ele pegou na minha mão e foi indo comigo assim. E a gente foi indo e tal. E daí eu cheguei num lugar, ele abriu uma porta e ele disse assim, pode entrar. Obrigado, pode voltar. E ele disse, pode entrar. E quando eu entrei naquele lugar, não era o céu aquele lugar, porque era diferente de tudo aquilo que a Bíblia fala de céu. Mas era como se fosse um jardim. Muito bonito, mas muito bonito. Um monte de pessoas ali, ninguém estava de branco, não tinha anjo, não tinha nada.
Só as pessoas conversando, mas a gente sentia paz. Eu sentia paz, eu sentia um negócio gostoso naquele lugar. Era um negócio muito bom que eu sentia ali. E aí, eu ali assim, daí de repente, e eu conhecia as pessoas, mas não sabia quem era. Glória a Deus que Deus não deixou eu ver quem era. E aí eu vi ali e tal, e de repente eles vieram. Veio um rapaz e falou assim: pastor, né? Eu falei: eu estou no céu, o cara está me chamando de pastor. Eita glória. Tá bom, não entendi nada. E aí ele falou assim: que bom que o senhor veio e tal. E ele começou a falar e mostrar as coisas. Olha, pastor, ali assim, assim, assim e tal. De repente, irmãos, eu escutei pessoas cantando em línguas. E era, você sabe assim, aqueles soldados, quando eles andam na rua, sabe? Bem assim. E eu olhei para um lado, porque tinha uma cerca, tinha aquele lugar bonitão ali que a gente estava, e tinha uma cerca. E quando eu olhei para o lado, eram soldados, tudo de preto, todos de preto, cantando com alegria, mas cantando assim mesmo, com uma alegria, com um negócio assim, um entusiasmo, e em línguas assim, e tal, e tinha uma carreira lá e uma carreira aqui, e eles andando juntos, mas no meio eles carregavam uma coisa, como se eles estivessem com uma maca na mão. E aí eu falei: o que é aquilo lá? Ele disse: lá o inferno. Eu falei: mas o céu e o inferno? Aí ele disse: eles estão aguardando. E eu falei: mas como? O que ele está carregando naquele negócio? Assim como Jesus foi te buscar, Satanás foi buscar os dele. Morto, irmão. Morto. Se você não vive Cristo, você está morto. Ou você morre com Cristo, ou você morre com o diabo. E o diabo busca pessoas mortas, porque quem tem poder da vida é Jesus. E eu choro até hoje quando eu lembro disso, pastor André. Eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não, eu sei que alegrou meu coração. Alegrou demais o meu coração, não por ver aqueles demônios lá, mas por ver o céu, por ver Jesus. Sabe, não tem como explicar o rosto de Jesus. Então, são experiências que às vezes Deus concede a mim, concede a você, que faz com que a gente fique mais firme na fé, e que a gente passe a entender coisas que antes nós não entendíamos, ou que era como se fosse oculta para nós. Agora Deus traz a revelação dizendo: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Sabe, filho, procura andar com Deus, procura conhecer a Deus, procura ter um encontro com Deus de verdade. Só que é difícil quando a gente tem um encontro de verdade, porque existem duas reações: ou a gente foge ou a gente encara. Só que encarar às vezes é difícil, sabe por quê? Porque todas as vezes que Jesus vai falar com você, Ele não vai falar assim: você é bonitinho, meu lindo, coisa fofa. Não, Ele vai mostrar você. E quando nós vemos nós nos assustamos. Nós nos assustamos. Porque a gente não imagina que nós sejamos desse jeito e dessa forma. Nós achamos que somos os melhores seres humanos do mundo. Mas quando nós olhamos para o espelho, nós olhamos para nós mesmos, e aí a gente vê as falhas, os defeitos, e aí o Senhor Jesus está mostrando por quê? Porque Ele quer te lapidar, Ele quer te restaurar, Ele quer te transformar, e é por isso que Ele mostra. E aí nós fugimos, mas quanto mais profundo você vai, mais Deus vai te lapidando e vai te mostrando coisas, e vai falando com você, e você vai falando com Ele, e o poder dEle vai se manifestando. Ei, olha só, eles dizem assim: olha, mulher, antes nós cremos de ouvir você falando, mas agora nós vemos, nós ouvimos e vemos Ele. Eu lembrei de Jó. Ah, Jó, né? Olha só, tudo que Jó passou, e ele diz assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, meu amigo,
Pense numa coisa dessa. Tudo que Jó passou, ele suportou e foi até o fim, só de ouvir falar. Agora, quando ele olha para ele e fala assim: mas agora os meus olhos te veem. Agora vai ser muito mais diferente. Você está entendendo? Assim que nós precisamos ser, filhos. Nós precisamos ser. Tenha um encontro com Deus e você vai ver que a experiência não é só para os outros. Não é só para o pastor André ou alguma pessoa específica. Daí você fala: esse é homem de Deus. Mas qual é a diferença dele e de você? Qual é a diferença de mim para você? Apesar de eu ser negão, não existe outra não. Somos todos iguais. Não interessa se você ganha mais do que eu, se tem uma casa melhor do que eu, ou isso, aquilo, não. Diante de Deus, meu irmão, cai tudo isso por terra. Viu? Cai tudo isso por terra. Agora eu preciso entender, nós somos todos iguais. Se nós somos todos iguais, todos nós podemos ter o secreto com Deus. O Senhor Jesus fala, ou quando você orar, você entra no teu quarto, pega o seu travesseirinho lá, em secreto você fala com o Pai, e o Pai em secreto te ouve. Você entende isso? Nós precisamos, é imprescindível para a vida de um crente, ter momentos com Deus, ou ter um encontro verdadeiro com Deus. Amém? Glória a Deus. Dá para orar? Dá. Fique em pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Eu vou pedir para que todos vocês fechem os olhos. Não imagine fogo, não imagine nada. Imagine o Senhor Jesus. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui porque nós estamos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento. Nós podemos estar aqui neste lugar com os teus filhos. Senhor, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, de aquilo que o Senhor ainda vai fazer, que nós não sabemos, mas nós temos certeza. Pai, mas o fato é que quando nós nos colocamos na Tua presença, nós sempre esperamos algo de Ti. Nós sempre esperamos alguma coisa. Mas nesta noite, Senhor, o Teu Filho, ele vai entender que quando nós estamos na Tua presença, nós temos é que dar ao Senhor. Nós temos que dar ao Senhor, nós temos que Te oferecer. Nós precisamos oferecer para Ti, oferecer a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, a Tua palavra diz que lá, quando Salomão construiu o templo, o povo trouxe oferta, o povo trouxe oferta para o sacrifício, trouxeram presente, trouxeram um monte de coisa, e eles oraram. E a Tua palavra diz que depois que eles oraram, a Tua glória encheu aquele lugar, porque eles ofereceram. Que os Teus filhos estejam oferecendo dia a dia a sua vida a Ti, Senhor, entregando todas as suas vontades, desejos, e se dispondo, Pai, a estar na Tua presença, para que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado. Leve eles, Pai, a terem experiências contigo, como nunca tiveram antes, Senhor, para ter contato contigo como nunca tiveram antes, que eles possam ouvir a Tua voz, ecoando em seus ouvidos, e que eles possam se alegrar com isso, Pai. Abençoa cada um, poderosamente. Use a Tua palavra que foi lançada, e que ela possa alcançar todos os propósitos. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.